Olá, você que nos acompanha. Estamos começando agora o nosso podcast semanal Pensa na Resenha. Ao meu lado, eu tenho meu amigo, fiel escudeiro, André Tobias, pai da Alicia. Amigo nem tanto, né? É, seja bem-vindo, meu Seja irmão. amigo. Mais uma semana. Então, mais uma semana aqui no Pensa na Resenha, né? Tive que olhar ali pra não esquecer o nome agora. Tu acredita nisso? E hoje vai ser bom, hoje vai ser legal. Com assuntos bem curiosos Bem legais, acho e que vai que ser vão interessante. A fazer galera bem vai para a nossa curtir. sociedade, não é isso? Sim, com certeza. A galera vai poder aprender um pouco mais, né? A questão também educativa, eu acho que é muito importante sobre esses assuntos. E Muitas curiosidades. muitas curiosidades, vai ser bacana. Então, sejam bem-vindos ao nosso segundo Pensa na Resenha com a delegada Débora Mafra. André, delegada, seja bem-vinda. Queria que a senhora falasse um pouquinho da sua vida, da sua experiência, contasse histórias, mas primeiro, a senhora contou pra gente aqui em off uma experiência que a gente não acreditou, eu não acreditei. Como amazonense que fuge do calor, a senhora de São Paulo, e o que fez a senhora se segurar na cidade foi o nosso calorzinho. Com certeza, quero aqui, né, agradecer o convite. Foi muito gostoso ser convidada para estar aqui com você, Tiago e André, e o nosso Marcelo, que está ali, né, dando todo o suporte. E realmente, eu tinha 22 anos de idade, e como o São Paulo tem os temporais, assim, direitinho, né, sempre, como chama, as estações certinhas, Tem as 4 as certinhas. 4 Né? certinhas. Eu, quando ia chegando assim o mês de junho, maio, já começa a esfriar, eu ficava muito triste, sabe? E quando contaram para mim que Manaus não tinha frio, eu falei, não pode existir um lugar que não tenha frio, não tem como. Que tem o verão, a primavera, o outono, o inverno. Tem que ter. Não, lá não tem. Lá só são duas. Olha, Falaram pra senhora aqui que só Não, era não, duas. só falaram que é só calor. É quente Só calor. calor. São duas. Quente calor. Eu chego no mês de agosto. Eu saí de um frio em São Paulo que tremia. Quando eu chego aqui, abre a porta do avião. Quando eu saí do aeroporto, veio um bafo quente, assim, que nem de panela de pressão. Falei, meu Deus, encontrei o paraíso. É aqui que eu vou ficar. Que eu não queria acreditar que eu estava no mês de agosto com o calor daquele. Aí eu liguei para minha irmã, falei, Júlia, você não acredita. Aqui é calor mesmo. Estou em agosto com calor. Sabe aquela coisa que você sonha e aconteceu? Aí eu falei, daqui eu não saio mais não. Aí já falaram assim, se comer jaraqui não sai mais daqui. Falei, manda o jaraqui. Gostou do jaraqui logo de cara? Sempre. Mas qual Gosto é o demais. seu preferido? O jaraqui ou o tambaqui? Olha, eu gosto mais de tambaqui. Mas atualmente eu tô, assim, muito apaixonada por matrinchã. Como eu tô gostando, eu tô comendo direto matrinchã. Recheadinha. Recheada. Essa é muito boa. Muito boa. Já farinha, ovinha, tucumã, Sim. tapioca. Não, eu já sou amazonense completa. Inclusive já tenho a cidadania, viu? Eu ia falar Sim, isso, já você tenho. ganhou o título, não foi? Ganhei. Deputado Serafim, né? Nosso ex-prefeito. Foi quem me deu, assim, foi a Alessandra Campelo. Mas todos eles aprovaram. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Mas quem deu a iniciativa foi a Alessandra Eu acho Campelo. que na foto que eu vi, acho que É que eu tava tava com ele. Isso, eu achei que tinha sido. Mas gente dele. boa também, eu gosto muito dele também. Mas a iniciativa foi da deputada Alessandra e todos aprovaram, e né, eles estavam ali. Fiquei muito feliz com a recepção. 30 anos então na nossa cidade, né? Sim, 31. 31 anos aqui, com seus filhos, sua família, todo mundo amazonense agora. de Olha, coração, né? todo mundo, de coração. Os filhos vieram, né, de lá, só que a mais nova tinha 6 meses, o outro tinha 3 anos, então eles foram criados aqui, estudaram aqui. Agora o meu neto é amazonense de verdade, ele nasceu aqui. Então, assim, foi muito legal. Eu trouxe toda a minha família, sabia? Sabe aquela pessoa que vai, o negócio é bom, venha todo mundo? E eu só tenho uma irmã, minha irmã veio e minha mãe que eu trouxe também, só que minha mãe faleceu e nós fizemos questão de enterrá-la aqui. Ela quis ser enterrada aqui? Quis ser enterrada aqui. Porque a nossa terra, a nossa vida ficou aqui. É interessante que eu me apaixonei pelo Amazonas de verdade, me tornei amazonense, casei com a amazonense. Inclusive tá aqui, né? Tá só até ali. aqui. E eu, assim, eu sou muito feliz aqui, a recepção do povo, né? O calor humano. E eu me sinto amazonense de verdade. Tanto que eu tô mais tempo aqui, que eu vim com 22, já tô há 31 aqui, então que eu tô em mais tempo no Amazonas do que na minha cidade natal. Que maravilha. Delegada, Débora, não posso falar de Débora? Sim, à vontade. Débora, queria que você falasse um pouquinho, Manaus te acolheu, mas como é que foi esses primeiros anos aqui na cidade até você entrar na polícia?
assim, olha, realmente, quando eu fiz o ensino médio lá em Sorocaba, que eu saí de Osasco, fui morar em Sorocaba e fiz o ensino médio lá. E lá eu fiz magistério. Comecei a dar aula, depois eu fui ter filhos, parei de dar aula. E quando eu chego aqui, eu cheguei dona de casa, não sabia dirigir, não sabia fazer nada. Era só mãe e dona de casa. E com os anos, o primeiro casamento se foi e eu precisei dar uma guinada na vida. Fui pensando já em fazer uma faculdade, aprender a dirigir, fui fazer faculdade, escolhi o curso de Direito para voltar ao mercado de trabalho. Que quando eu pensei em voltar a trabalhar, o meu curso de magistério não servia para mais nada, que já era o normal superior, tinha que ter curso superior para dar aula. E eu pensei, poxa, eu vou mudar de área, porque o curso de Direito, ele abre um leque muito grande para concurso público. E eu pensei, eu vou fazer isso, porque com a idade que eu já estou, já estava com 30. Aí eu pensei, eu tenho que começar a correr atrás, né, do prejuízo. E fui. Só que do primeiro para o segundo ano de Direito, saiu o concurso da Polícia Civil, que foi o último para ensino médio. Aí eu não perdi a chance, entrei como escrivã de polícia, o qual eu fiquei 9 anos como escrivã, e para mim foi um tempo muito bom, inclusive até para definir o que eu gostaria após estar formada. E eu decidi pela profissão de delegado de polícia, porque eu já gostava de trabalhar na Polícia Civil, já tinha me identificado com a Polícia Civil, gostava do trabalho, do estilo, eu gosto muito de pessoas, então isso me ajudou muito a me definir. E quando eu comecei a estudar, falei, agora eu vou estudar para delegado. E comecei a fazer vários concursos para me balizar como eu estava nas matérias. Comecei mal o português. O português estava me derrubando. Eu falei, meu Deus, que matéria horrível essa. E um colega meu... A senhora era melhor em matemática? Matemática sempre bem. E aí, que matemática tem regra, não tem exceção. Português, você aprende uma regra, 50 exceção. Sim. E aí, nesse momento de estudo... Sim. Mudou a vida. Foi a hora que eu mudei minha vida. Porque o que aconteceu? Me indicaram o professor Jander Mafra, que estudava com o nosso colega, né, que trabalhava comigo, e ele falou, ele é amigo nosso, ele é da Polícia Civil. Eu falei, não conheço não. E ele falou, não conhece? Não conheço. Ele faz tempo que ele é investigador. Eu falei, não conheço. Ele falou, ele vai entrar em contato com você. E ele me ligou mesmo. Olha, o colega falou que você está querendo aulas. Eu dava aula em cursinho, dava. Quando eu falei, poxa vida, eu não estou indo bem na vida mesmo. Mas eu não estou dando mais aula no cursinho, não. Mas, como você é amiga, eu vou me encontrar, vou ver como está você, eu vou indicar algumas gramáticas para você. E a gente se encontrou. Ali, ele falou para mim, olha, eu também estou fazendo direito, sou finalista, vou também prestar concurso para delegado de polícia, estou estudando, por isso que eu deixei tudo. E por isso que eu não estou querendo ter esse compromisso agora de dar aula para você. Mas aí ele viu meu material, gostou do meu material, gostei do material dele. No fim, a gente se juntou como amigos, virou um grande amor, namoro, casamento. Ele adotou meus filhos, agora ele já é avô. Olha, o negócio foi assim. E o legal, nós dois passamos para delegado de polícia. Isso que foi assim um marco na nossa história, porque a gente casou tudo e continuou estudando. A gente estudou muito, viu? Para ser delegado não é fácil, não. A gente estudou 4 anos. Construído no estudo. Sim. Fora o que a gente estudou antes sozinho, só juntos nós estudamos 4 anos para ser delegado. Tá vendo ali? Uma dica para quem tá procurando, né? Vai estudar. Exatamente, vai estudar. E arrumar uma namorada. Quem sabe, né? Quem sabe não resolve a sim. vida, encontra o grande amor. Com certeza. E a gente se dá muito bem. Interessante, né? Ter 2 delegados em casa de polícia, e ele sempre foi investigador e eu escrivã, mas a gente sempre se deu muito bem mesmo. E há essa troca de experiência? Muito. E de dúvidas também, porque que nem o delegado de polícia tem que pensar em muitas coisas, em muitas maneiras, são muitas leis, e muitas vezes eu converso com ele, você já viu tal coisa? Como que você acha que você faria tal coisa? Porque tem casos na polícia que são inéditos. Tem coisa que vem, parece que dos avessos, e não do lado normal. Sério. Quando a gente acha que já viu de tudo... Isso mesmo. Tem coisa que parece questão de concurso público. Principalmente com ele, que é de DIP comum, tem umas histórias que ele conta que você fala, eu só acredito que eu sou a esposa dele.
Ele vai contar pra gente, ele vai vir aqui no próximo, ele vai Sim, contar pra gente. ele vai contar. E vou falar, o meu é mais com mulher, tudo. Tem alguns casos inusitados, mas o dele, pelo amor de Deus. Então a gente conversa muito, trocando experiência e tal. Como colega de trabalho. Nós já trabalhamos na mesma delegacia. E é interessante que as pessoas que trabalharam com a gente viu como a gente consegue dividir. Lá a gente é colega de trabalho normal. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente fala em delegacia da mulher, a gente lembra logo da senhora. Ser uma figura que em Manaus hoje as mulheres se identificam e sabem a quem recorrer. Como é isso para você ser uma voz, uma referência, uma protetora das mulheres? Principalmente, a gente vê o crescimento, né, dos casos dos últimos 10, 15 anos para cá, com o aumento, né, e a facilidade das pessoas terem um celular, um computador, terem como se fazerem ouvidas. Então, como é para a senhora isso? Olha, é emocionante, sabia? Porque quando eu recebi o convite para ser delegada da mulher, eu achava que era mais uma missão como delegado. Porque o delegado, ele é convidado para assumir determinada delegacia, geralmente fica 2, 3 anos ali. Eu estou há 8 anos como delegada da mulher. Eu me identifiquei muito com a causa, eu gosto do que eu faço. E lá, como eu falei, não é uma delegacia somente criminal, é uma delegacia social. Então tem que ter um certo dom para você conseguir. E o que mais me emociona foi que depois que eu, com a nossa equipe, assumimos a Delegacia da Mulher, muitas mulheres começaram a denunciar, porque viram que a gente leva a sério. E quem quer falar comigo, vai e conversa. Demora? Demora, porque hoje teve gente que esperou uma manhã toda para conversar comigo, porque eu dou um atendimento muito bom, assim, no sentido de dar atenção para a pessoa. Então, quem espera demora muito tempo, mas eu acho que isso faz parte da profissão de delegada da mulher. A delegada da mulher, ela não está ali somente para ver a parte criminal, mas para orientar outros sentidos, e principalmente colocar ela em companhia com a rede de apoio. Que nós temos uma rede lá na Delegacia da Mulher, funciona o Ronda Maria da Penha, o SAPEN dando um serviço de apoio psicológico e assistencial, e nós, Delegacia da Mulher. Então a gente quer fazer com que essa mulher tenha todos esses serviços para ela. E realmente é um número bastante grande de ocorrências, né? A gente chega a 1.200 por mês de ocorrências, 60 mulheres por dia sendo atendidas ali. E como eu falei, uma vítima não vai somente uma vez na Delegacia da Mulher, ela vai diversas vezes, que se torna até a nossa amiga ali, de tantas vezes que vai, mas vale a pena, porque hoje o estado do Amazonas é um dos estados que menos tem feminicídio. Isso já está demonstrado em números estatísticos, isso faz valer muito a pena. Doutora, a senhora, desculpa até minha ignorância agora, mas eu fiquei numa dúvida aqui. Para ser delegado dessa especializada, tem que ser mulher? Tem que ser delegada? Preferencialmente. Está na Lei Maria da Penha, né, que todo servidor que vai trabalhar na Delegacia da Mulher, que seja do sexo feminino, preferencialmente. Mas temos que ter também do sexo masculino. Porque, queira ou não, às vezes para conter um agressor é muito difícil. Porque o agressor da Lei Maria da Penha não é um agressor comum que a gente vê em outras delegacias. Ele é outro estilo, é outras características. Porque o da comum, ele é conhecido mais como aquele marginal que a gente vê, mão armada, é traficante, é não sei o quê. O da Maria da Penha não, a maioria deles são trabalhadores. Mais de 90% são trabalhadores. Eles são quem? É o médico, é o dentista, é o psicólogo, é o Uber, é o padeiro, é o pedreiro. Então todos eles trabalham. E eles ficam indignados porque, entre aspas, na sociedade, ele é um homem que paga imposto, ele é um cara bacana, cidadão de bem, que alimenta a sua família e está preso. Agora imagine você pensando essas características que você vê de você sendo preso porque você bateu na sua mulher. Então ele se acha assim, poxa, o que essa delegacia está se intrometendo no meu relacionamento? Não sabe como nós dois vivemos. E aí ela vai, faz a denúncia, fala o que quer e eu vou preso. Então, isso traz uma indignidade muito grande neles. Eles ficam realmente ferozes. Então, nós temos que ter homens para contê-los também, para que eles também respeitem a mulher que está ali.
Não a profissional, a esposa deles. Que eles olham com um olhar de ódio. Então é muito bom que homens e mulheres trabalhem na delegacia da mulher e principalmente os homens que vistam a camisa, como eu falo, no Entendam, combate né? à violência Entendam a doméstica importância. e familiar. Eu ia perguntar uma coisa, você falou que às vezes a vítima, ela já foi lá mais de uma vez. Como é que é feita essa abordagem com ela e com o agressor? É na primeira vez que já é feito o boletim, ele já é chamado para comparecer no local? E como é que a senhora consegue que essa moça, essa pessoa que foi agredida, essa mulher, saia de lá com aquela segurança para voltar pro lar dela? Ah, entendi. Não, Entendeu? e outra, Como é até que- para acrescentar, Thiago, por que ela volta tantas vezes lá? Ah, sim, vou contar. Primeiro, são vários perfis de vítima. Tem a vítima que ela vai a primeira vez, ela chegou na delegacia, faz o BO, já vai para a sala da medida protetiva. Sim. Que ela pede se ela quiser ou não, mas já inicia-se um inquérito com ela. Nunca vai se colocar os dois juntos, para não revitimizar essa mulher. Não Ela não pode. se sinta coada também, né? Não, Então já inicia ali. Para não ter nem tempo realmente, nem de dúvida. Só que muitas vezes ela sai dali e reencontra com ele. E volta. Só que acontece novamente a violência, então ela retorna de novo. Então, esse é um dos perfis, porque ela retorna. O segundo perfil, ela vai, faz direitinho, é acompanhada por nós, só que existe o descumprimento de medida protetiva por parte do agressor. Ele passa na frente da casa dela, ele telefona para ela, então ela vem nos avisar o que ocorreu para começarmos já o procedimento de descumprimento de medida protetiva, que é mais rigoroso. Então, sempre nós estamos em contato com ela. E, às vezes, ela retorna para agradecer. Esse é o mais, assim, poxa, muito obrigada, vocês me ajudaram muito. E ali o volume é muito grande de mulheres, mas a maioria são aquelas que retornam com o agressor e acabam voltando diversas vezes, porque não é fácil para a vítima conseguir se ver livre daquele ciclo de violência doméstica, que tem muitos vínculos que a seguram com o agressor, principalmente o vínculo emocional, que ela gosta dele, ela acredita no que ele fala. E é muito difícil para você mudar totalmente de vida. Nós também levamos ela a casa-abrigo, se ela precisar. A gente põe ela com o SAP já dá a casa-abrigo, põe o aplicativo Alerta Mulher no telefone dela, ela começa a ser visitada pelo Ronda Maria da Penha, tem a nossa delegacia como apoio, ela vai fazer cursos profissionalizantes, vamos ver se ela precisa de bolsas. Então, tudo que ela necessita, a rede ajuda. Mas a gente não consegue fazer o quê? Mudar o que está dentro da cabeça dela. Que muitas vezes ela está tendo todo esse apoio, mas na verdade ainda ela não está madura. Ela ainda acredita que ele tem jeito e ela quer voltar para ele. Eu ia fazer um comentário sobre isso. Ela fica presa emocionalmente e eu já vi algumas matérias que dizem, que algumas vítimas relatando, que ela se culpa pelaquela agressão. Muitas vezes. Isso é o dia a dia que faz ela achar que ela é culpada por estar sendo agredida? Sim, é porque, na verdade, o ciclo da violência doméstica, ele é teórico, mas é real. Começa com a lua de mel. Ninguém começa levando um tapa na cara. É beijo, abraço, meu benzinho pra cá, e estão se dando bem. Geralmente, quando passa a fase da lua de mel, já vem a fase da tensão. O que o agressor faz? Começa dois tipos de violência. A violência moral e a violência psicológica. A moral antecede, que é os xingamentos e as humilhações. Sua burra, você não sabe nada, quem coloca dinheiro aqui na casa sou eu. Chega um colega dele, ele fala, nem converse com ela que ela entende tudo errado e depois vai falar mal da gente. Nem fala perto dela que ela é ignorante. E começa assim. Nessa fase, geralmente ela tem a tendência a falar que o que o agressor está falando é da boca para fora, que ele deve estar estressado, Brincadeira. que é brincadeira, eu não gosto, me sinto mal. Ela está até deprimindo já, mas ela fala, não, tenho certeza que é algum estresse no trabalho, é trauma da infância, A alguma autoestima coisa. já começa a ir Já lá começa, só que ela começa a desculpar ele. E ele fala que ele falou da boca para fora,
que nunca que ele pensaria isso dela. E ela também tem aquele último jargão que é: casamento é assim mesmo, todo homem é assim. E vamos sepultar isso. A violência psicológica é idêntica, que são as ameaças, as perseguições, a manipulação, termina com a autodeterminação dela, chantagem, e é aquele inferno. Ela já está deprimida, mas ela continua achando que o homem é assim mesmo, que casamento é dessa forma, e ele falando que tudo que ele fala é só mesmo para ver se ela faz o que ela quer, porque é uma mulher muito teimosa, mas ele não teria coragem de fazer com ela o que ele está falando. Aí, isso é a fase da tensão. Aí vai para a fase da explosão. Quando chega na fase da explosão, começa a violência patrimonial, violência sexual e violência física. A violência patrimonial, geralmente, nessa fase, que ele quebra os bens dela. Ele tem prazer. O celular é campeão. É o primeiro a É rodar. o primeiro a rodar. Ele quebra o celular, que geralmente nós somos apegados ao nosso celular, né? Parece que agora são duas pessoas em uma só, né? Mas eles quebram o celular, quebram tudo que ela gosta. Se ela é religiosa, eles gostam de quebrar a Bíblia, rasgar a roupa, não deixa ela ter dinheiro. Se ela trabalha, ele pega o dinheiro dela e coisas desse tipo. Na sexual, ele não aceita mais o não dela. Se ela não está disposta, ele realmente acaba passando por cima do não dela e fazendo sexo, mesmo sendo estupro, sendo importunação sexual, ele não liga. E o último, ele começa a bater nela, empurrar, e ele não tem mais respeito nenhum. E o que ela fala? No patrimônio, muitas mulheres, a maioria delas que sofrem violência doméstica, elas não trabalham, elas têm esse vínculo financeiro e patrimonial com ele. Então, se ele quebra o celular que ele deu, muitas vezes ela fica na dúvida, mas ele que deu o celular. Ele Era quebrou. o direito dele, né? A roupa que ele rasgou, como ele sempre diz, quem coloca dinheiro aqui em casa é ele. Então ela se torna tímida aí na delegacia, achando que ela vai falar: ele que rasgou minha roupa, mas foi ele que deu. Então ela acaba deixando para lá. E ele se sente não agressor, mas sim um justiceiro, que eu quebrei o que eu dei. O dinheiro aqui é meu, afinal de contas, cara. Eu quebro mesmo. É meu, tudo é meu aqui. Então ele não tem mais respeito. O sexual, ela tem medo de ir à delegacia falar, porque afinal de contas ela vive com ele, ela namora com ele, tem algum tipo de relacionamento. O que vão falar? Porque queira ou não, né? Eu me casei para isso. E ele, ao mesmo tempo, ele fala: se eu trair, eu tô errado. Se eu forço em casa, eu tô errado. Então, eu não sei mais, que ele também se acha legítimo naquelas ações que ele está cometendo contra ela. E a última, que é a física, que ela entende que ela apanhou. E ele entende que ele bateu. A única coisa que às vezes acontece é que ela se autoculpa de ter apanhado. Poxa, se eu tivesse obedecido ele, feito o macarrão do jeito que ele queria, se eu não tivesse conversado com fulano que ele não queria que eu conversasse, eu não teria apanhado. Então ela se autoculpa. E ele fala a mesma coisa: poxa, meu amor, eu gosto tanto de você, mas você não me obedece. Aí eu acabo batendo em você, mas não vai acontecer mais. É uma relação que nem era pra ter, né? Como assim me obedece? Mas é dessa maneira. E é dessa maneira mesmo. Interessante que esse ciclo que eu contei para vocês geralmente leva 10 anos para a mulher entender que ela deve denunciar. Porque o que ele faz? Ele pede perdão, ele diz que não vai acontecer mais e que eles vão viver felizes para sempre e volta para a lua de mel. Aí depois volta para a tensão, volta para a explosão. Esse ciclo tem mais ou menos uns 10 anos para... Algumas coisas que a senhora falou levantaram várias perguntas aqui na minha cabeça. Tem como ser quebrado esse ciclo? Tem. Após a denúncia, tem como quebrar ou não? Como é? Tem sim. Agora, tem que estar maduro dentro dela. Ela querer. Porque ela tem que entender que nada que ela faça mais vai fazer mudar a cabeça daquele homem. Que muitas vezes a mulher ainda vai à delegacia da mulher não querendo que ele seja preso. Ela vai querendo que a gente consiga, conversando com ele, transformá-lo naquele marido que ela teve no ciclo da lua de mel. Mas a senhora acredita que isso seja possível? Tem, ele cair na real? A senhora já viu casos alguns, assim? Olha, tem 2 casos que eu vi, fora os que eu não vi, mas eu sei. Depois que eles são já condenados, muitas vezes o pagamento das penas é frequentar o SARI, que é da Sejusc.
Sabia que os homens que vão para essa psicologia em grupo, eles acabam 100% de não reincidência. Eles veem o que 100% de ele... não É reincidência. um AA dos agressores de mulher ali. É muito bom isso aí. Porque o agressor de mulheres, muitas vezes ele agride porque foi educado para isso. Vocês são homens, vocês sabem. Quantas vezes já falaram, homem não chora. Se você não colocar sua mulher no lugar, você está perdido. Muitas vezes ele viu o pai tratar a mãe daquele jeito, na estupidez, na violência, sem o respeito devido. Muitos lares são violentos. Então, ele vê também, ele vai lá, vai o Tiago e o André vão pro jogo de futebol. Quando chega a esposa do André, o André fala, o que você veio fazer aqui, mulher, não sei o quê. Aí o Marcelo fala, pô, cara, mulher, tá certo, assim mesmo. Aí o Tiago só tá olhando, ele fala, pô, é assim que faz, né? Vou fazer igual lá em casa. Vou fazer. Quando vê a mulher do Tiago chamar, ele já esculhamba com ela, porque ele viu que é assim que é o correto. É a criação machista, né? Sim, que a tá criação machista. impregnada na sociedade ainda. E muitas vezes você vai se aconselhar com a sua mãe, que mãe de homem, não estou falando todas, mas muitas vezes ela também é machista. E eu não estou falando só mãe de homem, tem mãe de mulheres também machistas, que até fazem a mulher continuar no ciclo de violência. Minha filha, eu aguentei isso do seu pai, aguente também. Que o homem é desse jeito, é dessa maneira que é casamento. A gente tem que aguentar até o fim. E não é disso. Eu acho que a gente tem que começar a mudar os comportamentos. Que quem anda só por instintos são animais. E aí, o homem, quando cai em si, que ele tinha uma família bacana, que tinha uma esposa legal, que tinha os filhos ali, e ele não soube trabalhar tudo isso, e ele perdeu pela violência dele, isso muda muita coisa. Eu acredito que, não estou falando que 100% vai mudar, mas a gente percebe que muito se muda, tanto que a maioria das vítimas do feminicídio nunca denunciaram os seus agressores. A maioria. Em Manaus, tem mais de 5 anos que uma denunciou, e eu vou falar, ela morreu assim, ela tinha feito tudo, já tinha acabado a violência, só que quando ele recebe uma carta da justiça, que demora a justiça para chamar, não era um caso novo, ele entendeu como se fosse um caso novo e foi lá e matou ela. Achando que ela tinha inventado alguma coisa. Inventado novamente, não é, era o antigo que já estava pacificado entre si. Ele não entendeu que era da justiça e não da delegacia, ele achou que ela tinha ido novamente à delegacia. Mas faz muito tempo. O Brasil todo é assim. A estatística é altíssima de mulheres que nunca denunciaram seus agressores. Eu sei que a maioria daqui de Manaus, do Amazonas, do Brasil inteiro é assim. Então a gente nota que isso precisa mudar. E o que freia um homem? Na verdade, como eu falo, homens não, agressores. Porque eu faço uma diferença entre homem e agressor. O homem gosta da mulher, respeita a mulher e quer viver com a mulher. O agressor quer se impor à mulher. É diferente. E dá para viver bem. Como eu falo, eu não odeio os homens, não. Eu não gosto dos agressores. E eles, quando eles estão nessa, eles não sentem nem compaixão. Eles passam por cima de tudo, batem em filho, maltrata na frente. As crianças se tornam, inclusive, traumatizadas. Eu ia fazer uma pergunta, que ela falou do Amazonas. Eu sou de igreja, né? Sim. E a gente sempre ouve falar sobre histórias de muitas crianças, jovens, que vêm do interior para estudar em Manaus, Sim. né? E ficam na casa de uma pessoa, de um conhecido da família. E geralmente a violência começa nesses casos. E muitas dessas jovens, elas saem dessas casas porque não aguentam mais e já engatam um relacionamento com um homem e aguentam o que acontece em casa porque é melhor do que ela estava vivendo. Como mudar essa cultura? Essa cultura da mulher falar que não, isso eu aguento, é melhor do que ser humilhada. Olha, é também educacional. Porque hoje em dia, eu vejo por estatísticas lá de atendimento da nossa delegacia, a maioria das vítimas, das mulheres que são vítimas que denunciam, é de 18 a 30 anos. Por quê? A Lei Maria da Penha vai fazer 17. Educação. Agora em agosto.
educação. Elas já aprenderam desde novinhas que existe uma lei que elas podem recorrer, que vai amparar e dar segurança para elas. Então, elas podem denunciar. Então, elas sentem segurança em denunciar. Ela sabe que aquele agressor não era para ser agressor, que ele não tem o direito de maltratá-la. Ela aprendeu isso desde nova. Você vai falar com uma que tem mais idade, uma mulher com mais idade, ela tem uma dificuldade muito grande de entender que a medida protetiva, por mais que seja papel, vai dar uma diferença na vida delas. Elas têm mais dificuldade de entender que ela não precisa de ter uma pessoa do lado para ela continuar vivendo. E é difícil você mudar a cabeça, só muda com a educação. E a gente tem que começar, a partir de agora que a gente começa a ter filhos, já educar de maneira diferente, mostrando que o homem tem que respeitar a mulher e que a mulher também deve respeitar o homem, mas não é para sofrer nenhum tipo de violência, toda violência deve ser denunciada. O exemplo paterno é muito importante, né, para as crianças. Muito. Para saberem como é que é um relacionamento, como tem que ser em casa. Ter um pai presente, um pai que respeita a sua mãe, sim, isso ajuda ela a saber o que ela vai querer no futuro, né? Com certeza, e isso ajuda demais. Tanto que semana passada eu tive um episódio que me deixou triste. A mãe foi com os filhos para a delegacia, que é normal. O menininho entrou, olhou assim, ele veio até do meu lado, assim, olhou para mim. Tem papel aqui? Eu falei, não tem papel aqui não. Ele saiu correndo, ele era tão espertinho, de vez em uns 4 anos, pegou um papel na impressora, chegou perto de mim. Ele estava com um lápis amarelo, ele desenhou um homenzinho. Aí ele falou, esse aqui é o meu pai. Falou o nome dele, falou, sim, prende ele para mim que ele quer matar minha mãe. Como a senhora digeriu isso? Gente, isso aí me marcou muito. Aquele olhinho, olhando assim, assustado para mim. E ele ainda estava com um carrinho de polícia, porque acho que quando a mãe falou que é para a polícia, ele pegou o carrinho dele. Ele falou, a viatura. Falei, isso, prende meu pai que ele quer matar minha mãe. Então, dói muito a gente ver que a família está destruída. Então, as mulheres não têm que ficar pensando muito, não, para largar de um agressor. Que muitas pensam, poxa, eu tenho filho, meus filhos vão ser criados sem pai. E se sabe que a sociedade brasileira está mudando, mas antes culpavam muito a mulher. Você vai querer destruir seu lar, não está vendo que ela não está destruindo, quem está destruindo é ele com a violência dele. Mas geralmente culpavam a mulher porque ela estava destruindo o lar, que ela queria criar os filhos dela sem pai. E na verdade não é isso, o que ela quer é fugir da violência. Ela quer viver, né? Ela quer viver. Sabia que muitas mulheres morrem pelos maus tratos sofridos dentro de casa? Olha, começa os maus tratos, começa a depressão, ansiedade, transtorno do pânico, daqui a pouco ela desenvolve uma doença autoimune, daqui a pouco é diabetes, daqui a pouco infarto e morreu. Antigamente falavam que morreu de tristeza, né? Morreu de tristeza. Morreu de tristeza. Meu sogro conta, na verdade minha esposa conta da história do pai, né? Que ele conta que a mãe morreu de tristeza. E graças a Deus essa realidade está mudando porque as pessoas estão conseguindo agora denunciar, né? Se fazer ouvida. Mas eu ia perguntar que para você ser delegada da mulher, você tem que ser um pouco de mãe, psicóloga, como você falou. Sim. Mas você também precisa de um acompanhamento, não é? Sim, o meu suporte é Deus, sabe? Eu tenho uma fé muito grande e eu oro todos os dias para sair de casa. Eu oro para que a delegacia trabalhe bem, tanto a minha quanto a do meu marido, que os funcionários estejam bem, que tudo vá bem. Porque a minha vida é uma missão. Eu vejo já como missão. E eu tenho que orquestrar não somente os inquéritos policiais. Eu tenho que também ver como está o patrimônio da delegacia e os servidores. E nós temos que dar um suporte ao outro. E eu com meu marido, um dá suporte ao outro também. O que eu faço é viver intensamente. Eu chego na delegacia, eu sou uma delegada intensa. Eu fico lá o tempo que for necessário, atendo todo mundo. Eu não ligo para trabalho. Quando eu chego em casa, eu viro intensa de novo. Só que eu viro a chave. Aí eu sou a grande mãe, cozinheira, avó, esposa. Eu gosto disso. Porque é assim que você consegue não deixar uma coisa influenciar na outra. O bom é que hoje a rede de apoio traz tanto amparo para a mulher, que nem eu estou aqui, não estou no meu horário de trabalho, porém a delegacia é 24 horas e está o quê?
funcionando com delegados plantonistas, dando todo o apoio para aquelas vítimas que vão lá. Quem está lá também? O apoio emergencial, que é a psicologia assistente social, nesse caso, é muito bom. É aquele momento que elas trazem aquele amparo, aquele aconchego, com uma sensibilidade e tal. Se elas precisarem de casa-abrigo, vai ter casa-abrigo para elas. Se elas precisarem da polícia militar, vai ter polícia militar. Então, isso traz para a gente um alento muito grande. Se não tivesse tudo isso, eu ficaria mais preocupada. E o tempo todo, como eu falo, a gente está no telefone, celular ajuda muito, que você pode estar remotamente ajudando os seus colegas, inclusive no interior. Muitos colegas do interior que atendem Maria da Penha entram em contato comigo até para tirar dúvidas. Então, eu fico muito feliz com isso, porque o Amazonas está com um número muito alto de ocorrências, porém são números positivos. São casos que estavam subnotificados, que vieram à tona para ser resolvidos. Então, a gente, só para uma informação importante, que a gente vai colocar na tela, na edição, o endereço da delegacia, que fica ali na Bola do Dourado, não é? Sim, é na Rua Recife, né? Próximo à Bola do Dourado. Lá funciona 24 horas por dia. O SAPEM também, que é esse serviço de apoio emergencial, psicologia e assistente social, 24 horas por dia, levando as mulheres para casa-abrigo 24 horas por dia. Então, não tem que ter medo, né, de passar alguma coisa. E temos mais outras 2 delegacias da mulher, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul, horário de expediente, horário comercial, porém dando todo esse apoio necessário à mulher. E tem algum telefone, um número de WhatsApp que elas podem entrar em contato? Olha, o nosso telefone da delegacia é o 3236-7012 e temos também um 80 e um 81, que esses dois é para número anônimo para investigação. Tipo, se você sabe de uma mulher que sofre violência doméstica, você liga 180, 181 e denuncia anonimamente, ninguém vai saber. E você está auxiliando, porque a Polícia Civil vai investigar. A própria vítima também pode utilizar esse canal, porque muitas vezes ela quer falar, mas tem medo. Agora, se você for à delegacia denunciar, você começa o inquérito com você. E muitas pessoas não querem. Tipo, se um de vocês souber de alguém, eu vou falar, vem cá, Tiago, vem cá, André, vamos ouvir você. Aí vocês começam o inquérito e eles vão saber que você denunciou. Mas eu acho que é válido também. Agora, na hora que a mulher está chorando, gritando, pedindo ajuda, 190. Tem que ser 190. É a Polícia Militar. Que eles têm uma viatura sempre próximo da gente e é essa viatura que vai ser deslocada para atender essa ocorrência e também levar preso o agressor em flagrante, que é o melhor. Que a Lei Maria da Penha, isso que é bom deixar bem claro, que pode ser uma ameaça, pode ser uma injúria, vai preso em flagrante. Que tem gente que fala, mas só foi verbal vai preso em flagrante. Mas eu só falei que ela era burra, preso em flagrante. Fazer o quê? A lei que fala. Não existe meia não. Ameaça, né? Débora, eu fiquei agora falando um pouquinho, imagino que na tua equipe lá na delegacia deve ter mulheres também, né? Temos mulheres e homens. Já teve algum caso de alguma pessoa dessa tua equipe também? Tem algum caso relacionado a essa questão de agressão? Não, da minha equipe nunca teve, mas nós temos sim policiais, tanto militares quanto civis, tanto quanto vítimas quanto agressores. E interessante que a gente age com o mesmo rigor, porque eu acho que é até inadmissível alguém que é da segurança pública, tem que ser exemplo, então ele tem também que responder da mesma maneira. Então ele tem todo o amparo, a investigação é feita, o inquérito policial, o processo, que tem gente que quer prisão. Nem sempre vai dar prisão, a prisão tem que ser em flagrante, senão vai ser um inquérito policial e ele vai responder, possivelmente pode ser condenado. Mas é isso que muitas vezes a gente fala, que tem mulher que fala, mas doutor, ele não foi preso. Não, mas está respondendo processo. Mas doutora, processo é um negócio difícil. Olha, quem responde Maria da Penha? Primeiro, não tira porte de arma. Segundo, não entra no serviço público, nem comissionado hoje em dia pelas leis que tem, nem por concurso público. Então já começa, muitas empresas, quando baixa aquela ficha e vê que ele tem violência doméstica, não querem mais também. Então, quer dizer que a pessoa hoje, o agressor de mulheres, está tendo a sociedade, juntamente com as leis, contra esse tipo de indivíduo. E isso é muito importante, né? Sim. Mostrar que as mulheres não estão sós, né? Que a sociedade em si tá defendendo também, está apoiando essa causa. Débora, como é que foi para você quando você entrou como delegada?
Tinham outras delegadas também, mas a maioria era homem, né? A maioria é homem. O serviço policial, toda a segurança pública, a maioria é do sexo masculino. E uma pergunta que eu falei em relação a isso. Na sua opinião, tudo que a gente conversou agora está sendo uma aula, né? E que está abrindo muito a minha mente. A sociedade está preparada para o sucesso da mulher? Muito. Eu vou falar uma coisa. Eu nunca sofri preconceito, nem dentro da corporação e muito menos fora. O respeito é muito grande. Eu acho bonito isso, porque as que sofreram esses preconceitos já abriram espaço para nós. Então, hoje eu vejo que as mulheres estão tendo espaço. Tem 2 locais ainda que eu noto como mulher e profissional que precisa ter uma abertura maior. Política. Nós vamos tocar Segundo, cargos de comando. Não é só na empresa pública, né? Nos órgãos públicos, nos órgãos privados também. É difícil você ver uma diretora de empresa, uma chefe de equipe, é muito difícil. Então, eu vejo que ainda precisa ter essas colocações. E na política, porque a gente vê que a representatividade política feminina é muito pouca no Brasil. Nós temos ainda, né, o hábito e educacional mesmo de achar que político é homem. Sabia que também os esportes, já as mulheres estão demonstrando que têm competência, mas foi muito difícil alguém falar, eu vou assistir um jogo de futebol feminino. É difícil, não é? Para você ver. Diferença salarial, diferença de público, de estrutura, de tudo. É diferente. Não dão ainda o valor devido em alguns momentos, que são esses que eu noto. Agora, outros, a gente vê que a mulher está em todas as profissões, as faculdades recheadas de mulheres. E eu vejo que está bem aberto. Eu acho que o preconceito contra a mulher trabalhando já está diminuindo muito, muito mesmo. Agora falta esses pontinhos que tem essas lutas que eu acredito que com os anos, com a educação, vão ter mais espaços, que é a nossa luta diária hoje, é para ser respeitada nos espaços. Porque o que acontece? A mulher muitas vezes ela está no espaço, mas ela ainda sofre os chamados assédios sexuais, abusos sexuais, na rua, sozinha, na festa, no trabalho. Então, muitas vezes a mulher ainda tem esse estigma. Às vezes ela é contratada não pela competência, mas pela beleza. Ainda existe isso decorrente à mulher, né? Sempre falando com mulher. Mas eu, graças a Deus, nunca sofri preconceito e sou muito respeitada. Eu tenho assim, um orgulho muito grande disso, porque eu sou mulher e eu quero incentivar outras mulheres a estarem à frente de muitos órgãos, empresas, né? Em cima disso, né, a gente falou da questão política aí, você veio candidata aí nas 2 últimas eleições. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa tua decisão de concorrer, né, nos 2 últimos pleitos, e se isso também tem a ver com essa questão até de querer ajudar ainda mais, né, com a política. Porque a gente fala, a política também, né? Começa por lá, né? É por lá que a gente tem, de repente, um poder maior de conseguir mudar algumas coisas aqui. Então, se isso também foi uma opção tua, olhando por essa ótica. Sim, porque, na verdade, eu me tornei conhecida na cidade de Manaus. Então, o primeiro convite que eu tive para a vereadora, eu aceitei pensando em mudar muitas coisas também. Eu acho que a gente não pode não aceitar novas missões. Eu gosto disso. E eu fui. É cansativo, é árduo. Eu tive uma boa votação, fiquei suplente e não entrei. Porém, algumas entraram. Então, eu não achei que foi um número aquém, que eu acho que deveria ser com mais equidade, mais 50, isonomia, 50, assim, pelo 60, menos 40. Isso, pelo menos isso, mas não é. Não hoje conseguimos. Nós temos quantos vereadores? Parece que 3 vereadoras, a Jaqueline, Glória Carrati. Acho que só são as 3. Tem a Lipe, 4. Acho que são 4 só. Na Assembleia, 5. Né? Entrou a Débora, de 24. Entrou a Débora e a Mayra. Né? Para você ver como é pouco. Agora, deputado federal, que eu também... Nenhuma. A legislatura passada me incentivou a ir. Só que eu não entrei. Agora, a minha tristeza não foi eu não entrar. Foi nenhuma mulher entrar.
E nós atualmente estamos em outra legislatura sem nenhuma mulher. Então, depois a gente começa a sofrer falta de políticas públicas, um olhar para a mulher. Como eu falei, eu acho, sério, todo parlamento tinha que ter representantes de todos os nichos. Tem que ter. Porque, queira ou não, na hora que eu for pensar numa lei, eu vou pensar com uma cabeça feminina dentro da minha experiência. Sou mulher, sou mãe, dona de casa, profissional. Eu tenho que ver algo que adeque à minha vida, que é a vida de muitas mulheres amazonenses. Já vocês, homens, quando vocês também vão pensar, vocês vão pensar com uma cabeça masculina. E um deficiente vai pensar nas dificuldades que o deficiente tem. Sim, e eu acho que o conjunto é o que vai fazer a diferença. E essa é a base, né, da democracia, né? Sim. Cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Cada pessoa sabe a sua realidade. Sim. E sabe as guerras que enfrentam diariamente. Então, isso é uma coisa que realmente precisa ser mudado e precisa ter educação de que novas mulheres entrem para concorrer. Sim. Não apenas para compor a compor cota, não, compor isso chapa, mesmo. mas porque mulheres que venham com a vontade de fazer diferença. E tem que a sociedade começar a querer pensar nesse sentido, que nem, olha, e outras coisas, o regionalismo também. Hoje nós não temos nenhuma deputada federal lá. E vão ter leis que vão falar as outras mulheres vão lutar pelos estados delas, que tem diferença. Olha, eu andei o estado do Amazonas inteiro. Vou falar, a mulher do Amazonas é diferente de outros estados, porque aqui, uma deputada federal lá que faça uma lei, será que ela vai lembrar que de uma cidade para outra você leva 8 horas, 2 dias, 4 dias? Será que vai lembrar isso? Será que vai lembrar que ela mora no meio do rio, onde muitas vezes não tem uma tecnologia adequada, que aquela mulher precisa também estar inserida na sociedade? Será que vai pensar nisso? A realidade amazônica é outra. Única. É única, não existe igual. A beleza é maravilhosa, mas nós temos uma geografia que diferencia de qualquer estado aqui, aliás, acho que do mundo. Só que teriam que ter mulheres aqui pensando daqui. Porque é muito legal, Tiago, eu fazer uma lei pensando na minha realidade e esquecendo a realidade do outro. Acho que tem deputadas ou representantes, senadoras, que não imaginam que de Manaus para Benjamin Constant, se for de barco, é 3 dias. Sabe quem sofre com isso? Zona Franca, pode ver. Sim. Nenhum estado quer que continue a Zona Franca, porque eles não sabem a realidade nossa, a dificuldade que nós temos de escoar a produção, a dificuldade que nós temos, o preço da passagem de avião para fazer turismo e todas as outras matrizes econômicas, nós não conseguimos dar vazão, porque é difícil, pelo regionalismo nosso, pela nossa geografia. Agora, os outros deputados não sabem isso. Aí ficam o quê? A bancada amazonense brigando. Somente com 11 pessoas, 3 senadores e 8 deputados, que já é pouco perto dos outros estados. Só que aí eles se unem todos, porque a realidade deles é parecida, e a gente se lasca porque eles acham que pode tirar a Zona Franca e que vai ficar bacana aqui. E em cima de Zona Franca, doutora, a gente até falou com o Mário sobre isso, né? Outras matrizes econômicas e tal. Porque a gente fala de Zona Franca há muito tempo, né? É sempre essa discussão, né? Entra governo, sai governo, a Zona Franca na corda bamba o tempo inteiro. E eu queria que a senhora falasse até um pouco sobre isso, como é que a senhora vê também como já uma cidadã amazonense, o que a gente também poderia explorar para não ficar tão refém assim da Zona Franca. E eu complementando eu ia falar do turismo, né? A senhora falou do turismo na nossa cidade, o turismo amazônico não é feito pelos amazonenses. Porque é um turismo caro. Caro? Né? Caro. Você vai para uma selva, 5 mil reais diária. 2 mil reais a diária, fora o transporte, que você demora um dia para chegar lá, o outro dia para voltar, que você vai de barco, depois pega a estrada, pega mais uma lancha para chegar lá no hotel flutuante, e aí você faz aqueles passeios que eles promovem, pesca de jacaré, piranha, pirarucu, tudinho. E quando você falou, 5 mil reais, 6 mil reais no final de semana, não é? A gente ainda vende mal, né, cara? É fora da realidade do Brasil.
Isso não é para brasileiro. É para gringo, né? Aí vamos falar nisso aí. Eu acho assim, a matriz econômica do turismo é muito difícil vingar. Não é impossível, mas teria que ter muito incentivo. Primeiro, passagem de avião tem que ser mais em conta. Segundo, a hotelaria tinha que funcionar com preço menor. Só que, será que eles conseguem sobreviver se não tiver uma isenção de impostos? Será que é interesse deles ter amazonense ao invés de ter só gringos? E gringos não são todos que vão vir para cá. É isso que tem que pensar. Então, eu acho que pode ter, sim, a parte de turismo, pode ter também a parte de outras matrizes como lavoura, agricultura, boi, só que o escoamento é muito caro. Você acredita que nós já tivemos aqui beneficiamento fazendo tipo pirarucu, fazendo como bacalhau amazônico, o escoamento era tão caro que era mais barato o bacalhau de Portugal. Sim. A gente falou sobre a questão do tambaqui da China, né? Que a China é a maior exportadora de tambaqui do mundo. Para você ver, porque aqui é tudo difícil. Então, não adianta, quando você tem vários filhos, querer que todos os filhos sejam iguais. Você tem que olhar a realidade de cada um. Então, a gente tem que sempre dar muitas forças para os nossos deputados federais, nossos senadores, principalmente que eu falo aqui do senador Omar Aziz, que é um dos que eu mais vejo na TV, lutando por aqui. E não é fácil, porque leva pedrada. Porque é muito legal, eu sei como é a minha realidade, e você querer falar que a realidade do outro tem que ser igual à minha. E nós somos diferentes e temos que ter orgulho de sermos diferentes, mas o governo federal tem que olhar aqui com uma maneira diferente, porque nós queremos ou não, nós não poluímos, todas as nossas empresas não poluímos, e outra, nós não temos nenhuma dívida. Tudo é pago direitinho, todos os impostos. Então, quer dizer, é um estado somos brasileiros também, pequeno, somos brasileiros, pequeno, mas temos que continuar convivendo. E vou falar, a Zona Franca não sustenta só Manaus, sustenta a Amazônia toda. Todos os estados, todas as cidades. E Manaus é uma cidade migratória, né? E tanto que vem, a gente tem muito paraense aqui, né? Muita gente que vem de outros lugares pra cá. Do Brasil todo. Do Brasil todo. A Zona Franca trouxe muitas pessoas. Se for contar só amazonense, acho que não é muita gente, não. Não, é verdade. Tem muita gente de fora. A migração para Manaus é muito grande. Né? É muito grande, tanto que Manaus está inchando, né? Assim, a gente vê, muita gente. E aqui e todo mundo que vem a Manaus, você consegue emprego. Isso é muito bacana. Aqui, muitos bares, muitos restaurantes, muito empreendedorismo. O que eu acho legal aqui do amazonense, que principalmente as mulheres têm se tornado muito empreendedoras, porque o empreendedorismo você pode fazer na sala da sua casa. Ainda mais hoje que nós temos a internet, quantas indústrias, né, são só online, quantos restaurantes online. Então, você não precisa ter uma estrutura grande para você conseguir dinheiro. Então, a gente vê que quem vem para Manaus, olha quantos refugiados estão aqui, só não estão trabalhando, a maioria que não quiserem. Sim. Porque a maioria estão já. E a gente tem aqui a cultura da mulher guerreira, né? Manaus e o Amazonas em si é um estado onde a mulher geralmente é a chefe da família. O Brasil inteiro, viu? O Brasil todo hoje, a maioria dos lares são formados por chefes femininos, né, que são mulheres, porque todo mundo tem mãe e pai, que a gente não sabe muito bem, né, quem é o pai da gente, porque o homem muitas vezes tem uma aventura e vai embora, arruma outra esposa e vai embora e vai deixando os filhos com a mãe. Então temos muitos lares ainda conduzidos por mulheres. Eu quero falar, eu tava pesquisando sobre a Débora e eu vi um material aí, uma fogueira aí que você pulou ali em 2020, ali do quadro infeccioso. Sim, não sei se sente confortável para falar sobre tranquilo. Isso, mas eu queria que você falasse também um pouco sobre essa Olha, e eu pulei uma fogueira também em dezembro. É interessante que esse aí foi um caso que eu cheguei até num podcast passar mal. Minha filha teve que entrar quando eu fui internada, que eu fiz uma cirurgia grande e os cortes eram muito grandes. E com isso aconteceu de entrar bactéria. Porque a bactéria, ela é assim, né? Ela vai no local que está dando certo. E eu não consegui notar que estava assim. Só que eu só notei quando a infecção estava muito alta. Eu tive que ser internada, ficar um tempo lá internada. Eu enchei. Olha, foi um período ruim, mas eu venci.
Agora, em dezembro, eu fui fazer uma colonoscopia, eu vomitei durante o procedimento e broncoaspirei. Quando eu vi, estava na UTI de novo. Fiquei 2 semanas, né, internada, mas graças a Deus, assim, fiquei bem. Passei o Natal lá, mas a gente tem esses altos e baixos, né? Mas não é fácil, não. Como é que foi esse período aí de Covid? O quanto que a sua vida mudou aí de 2020, né? Até 22, eu acho que a gente teve. Não só pessoalmente, né? Mas profissionalmente. Porque também, você trabalhou como é que foi, bastante, né? não foi? A polícia não para, né? A polícia é 24 horas com Covid, sem Covid. E foi um período diferente, né? Uma das coisas que eu mais fiquei triste é em você olhar o shopping fechado, os mercados fechados. É deprimente. A gente parecia que Padaria. Padaria. Eu saía para trabalhar, porque jornalista não parou também, né? Não. Jornalista não para também, não. Eu saía, para achar uma padaria para tomar café, não achava. Não achava. Não achava, tudo fechado. Feira, sinal, trânsito, nada. Não, eu guardo uma foto no meu celular numa sexta-feira que eu fui com um amigo meu comprar num restaurante lá na Eduardo Ribeiro. A gente foi comprar uma comida árabe lá na pandemia. E tipo assim, 5 horas da tarde, na Eduardo Ribeiro. Ninguém. Limpa, assim, sem carro, sem nada. Ninguém. E os supermercados, quando falaram que iam ter racionamento? Nossa, todo mundo comprou tudo. Desesperado. E um fato curioso, eu encontrava todos os meus amigos no supermercado. Parece que os homens não aguentavam mais ficar em casa. Sim, era o passeio, eles né? saíam pra fazer supermercado. Eu cheguei andando lá. Virou passeio. Cara, era isso, velho. O supermercado era a válvula de escape, assim, de todo mundo. Era. Porque é um momento deprimente, mas foi um momento também de reflexão, né? Porque a gente começou a ver que um vírus domina. Que a gente não é nada, né? Que a gente não é nada. Quantos amigos se foram? Foi um momento assim tão trágico. Todo dia, gente, morreu fulano, morreu cicrano, morreu não sei quem, morreu. Famosos, não famosos, ricos, pobres, de todas as classes, todos. Olha, a sociedade em si perdeu muito, mas ao mesmo tempo a gente começou a notar o valor da família, o valor de você viver bem. E a mulher levou a pior, né? Porque nós aumentamos em 1/3 as ocorrências durante a pandemia. Aumentou, então. Aumentou em 1/3 e também aumentaram os feminicídios também. Porque sempre que tem agressor e vítima, fechado no ambiente, a vítima vai levar pior. Sempre. Isso aí já é certo, não vai mudar. E com a Covid trouxe isso muito à tona. O homem ficou em casa. Ficou, e os filhos retornaram para o lar. Tanto que a maioria dos agressores e mulheres são maridos e ex-maridos. Aí entrou a figura do filho também. Filhos viciados que estavam já morando em outro local, porque já começou a fazer um bico ali, um bico lá, só que acabou esse emprego casual, não deu mais para pagar o aluguel, volta para casa da mãe e começa a querer o dinheiro da mãe para comprar droga que ela não tem. Aí, 2 feminicídios nessa época de filhos contra mães. Foi assim, eu ia período tenso. Eu ia perguntar da senhora, tem algum caso assim na sua história que você não esquece e que marcou a sua vida, mudou a Débora como pessoa? Olha, são diversos casos, sabe? Mas eu sempre falo sobre esse que para mim foi o mais cruel. A tortura, o crime de tortura, quando você se depara com ele é muito machucante. Eu vi uma moça que ela foi torturada pelo namorado, ela estava toda queimada com garfo quente. Ele esquentava no fogão. Então ela tem aquelas marcas dos dentes do garfo. Ele queimou as partes íntimas dela no isqueiro, toda, desde o bico do seio, embaixo, tudo. Ela ficou sem comer 3 dias, sem beber água 3 dias. Ele fazia ela beber a urina dela. Ele fazia ela fazer xixi numa lata para ela beber. E bateu muito nela, não dava para ver o rosto. Aí eu pensava, meu Deus do céu, né? Que monstro um cara desse. E quando nós representamos pela prisão preventiva e conseguimos capturá-lo, ele tinha o nome dela tatuado no peito aqui. Aí eu fico pensando, ali eu parei para refletir, pensei, que amor é esse doido, né? A ponto de você chegar a tatuar o nome da mulher no peito e ao mesmo tempo fazer aquele requinte de crueldade com aquela mulher que, entre aspas, teve uma certa importância para você tatuar e você tratar ela daquela maneira. E o pior, a gente notava nela que ela não queria denunciar. Por que ela denunciou?
porque a tia dele a salvou. Ela ia morrer desidratada e muito machucada. Depois da internação, a tia levou ela para denunciar e ali a gente percebia nela que ela se sentia culpada pelo que aconteceu e ela mesmo se justificava. E a gente percebe nisso, pensar, meu Deus, que tristeza, que a doença não era só do agressor, mas a vítima também estava doente psicologicamente. Esse rapaz foi preso e... Foi preso. Graças a Deus, a justiça foi feita. Foi feita. Que bom. Vamos melhor aumentar, mostrar um pouquinho. Aumentar o astral. Agora eu fui no podcast ontem, né, com um amigo lá. E aí lá a galera é muito do boi, né, doutora? Eu quero saber se a senhora é garantida ou caprichoso. Não, eu não sou nem dos dois, porque eu... não. Mas a senhora já foi na festa? Não, na festa não, fui em Parintins. Fui em Parintins, mas não durante a festa. Mas eu acho uma festa folclórica bonita, né? Mas eu não consegui ficar com boi, não, dos dois. Eu acho bonito os dois, né? Pra mim, ganhando os dois tá beleza. Eu sou dos dois, assim, eu acho bacana. Semana Santa, a gente... Né? Semana Santa agora, mas sim, nós estamos durante... Vai ser em segunda, vai ter passado. Um pouquinho mais calma a delegacia nesse dia, doutor? Não fica. Igual. Não pode ser feriado santo, feriado o que for. O que não pode é ser feriado, porque o que acontece? Cada vez, como eu falei, que os agressores não trabalham e se encontram com as vítimas, ali tem alguns episódios graves, que são momentos que o agressor acaba cometendo a violência contra a mulher e acabam enchendo a delegacia de ocorrências, né? Porque a mulher não aguenta a tamanha crueldade e acaba ligando para a polícia militar que leva para lá. Inclusive, a nossa média diária de apresentações da polícia militar é 20. Quando chega o final de semana, vai para 30. E feriado também. É muito questão de bebida também? Né? Muita droga, muita bebida. Tem muito mesmo. Isso aí faz o cara solta para a parte da violência. Uma pergunta sobre isso. É verdade que quando o Flamengo ganha... Quando o Flamengo perde. Quando o Flamengo perde... A mulher apanha. Não acredito. Sério. Nós estamos torcendo pelo Flamengo, que o Flamengo seja campeão aí, ganhe porque todas as partidas. Toda vez que o Flamengo é um time que mexe com os ânimos das pessoas. Tem muito flamenguista no Amazonas, em Manaus. Né? Acho que até por conta Sim, disso também, né? por conta da proporção. Então ganhou segurança, perdeu, a senhora trabalha muito. Trabalha, porque quando ganha, o agressor fica tão feliz que ele não bate. A mulher pode falar o que for que ele não liga. Agora, quando perde, ele já está estressado e acaba tendo esse problema dentro de casa, porque qualquer coisa que a mulher fale, ele acaba batendo nela. Parece que ele desconta toda a raiva do time na esposa. Perdeu o pênalti, a culpa é da esposa. Sim. Ixi, então a delegacia... O celular vai começar a tocar. Tá tendo ocorrências. Eu ia perguntar da senhora, qual é o seu sonho? O meu sonho é ver nenhuma mulher mais sofrer violência. Eu gostaria tanto que todas as mulheres tivesse um respeito devido. Aliás, eu sou muito a favor do respeito recíproco, sabe? Eu acho bacana homens e mulheres trabalhando junto, vivendo junto. Eu sou muito a favor disso. Tanto que eu gosto da equidade que eu tive um filho homem e uma filha mulher, tive 2, né? Um casal. Mas não que eu quis, mas eu acho bonito ver a harmonia entre o casal. Era para ser assim. Os pares, no trabalho. Então, eu queria muito isso aí. Uma das coisas que eu sonho em ver ainda, que as mulheres sejam valorizadas e não pisadas, como muitas delas são. E a outra pergunta que eu ia fazer também, além do seu sonho, como é que a Débora se define? Quem é a Débora? Olha, eu sou tão otimista. Se vocês não imaginam, eu sou muito para frente, assim, de cabeça. Eu sou muito animada. Eu não tenho mudanças bruscas de humor. Eu não tenho mudança de humor. Eu sou sempre bem-humorada. E muito otimista, eu tenho muita fé em Deus, em Jesus Cristo. Para mim, assim, é meu norte. Todos os dias eu leio a Bíblia, eu oro. Sou muito mãe, cozinheira, amo cozinhar, me faz um bem danado. Deve fazer, porque ela tá falando muito, né, de cozinheira. Cozinheira, gosto, nossa, tudo. Não que eu seja especial em tudo, mas eu faço tudo. Fazer a pergunta, qual é a especialidade dela? Tudo. Olha aí. Isso que é marido. Você viu, né? Isso que é marido. Isso que é marido. Mas eu vou falar eu gosto de fazer, realmente eu faço tudo, mas não que eu seja expert em tudo, mas eu gosto de cozinhar, então eu sou xereta. E
eu acho assim que a gente tem que fazer de tudo para viver em paz. Então, viveu com Débora, eu sou assim, sou muito bem-humorada, tem gente que pensa que eu sou brava, eu sou enérgica no trabalho. Até hoje foi uma esposa lá conversar comigo, ela falou, olha, meu marido achou a senhora muito brava. Eu falei, mas também, né, o que ele fez com ela, não tinha como. Não vai passar a mão, né? Não tinha como, eu chamo atenção, sim. Dos agressores, eu chamo atenção. Eu acho assim que a gente não tem que deixar. Não sou daquela que ofende com palavrões de forma alguma, mas eu sempre uso o rigor da lei e a autoridade que o Estado me deu. Com certeza. Quem são suas referências? Jesus Cristo é a primeira. Eu acho assim que não tem referência maior, né? E como mulher, minha mãe me ensinou muito. Minha mãe é uma mulher de pé no chão. Então, ela me ensinou muito a ser forte. Quando às vezes eu chorava, ela falava, não chore, haja. Aí eu era assim que a gente ficava até ofendida, mas eu comecei a ver que ela estava com razão. E outra, assim, uma pessoa que me incentiva muito é meu marido. Eu gosto do incentivo dele. Quando eu falo uma coisa, não, eu vou com você, vamos lá que eu estou com você. Então isso me ajuda muito. Para essa parte agora, né? Então você falou que uma das referências é seu marido, né? Assim, ele me incentiva muito. Isso é muito bom entre casal, porque queira ou não, ele fazendo você voar, você consegue voar mais alto, porque ele tá ali como protetor, é muito bacana isso. Eu gosto muito. E também minha família toda. Minha família é um incentivo total. Meus filhos, eles me veem muito bem, gostam de ver o meu trabalho, me incentivam também. O meu genro, que virou um filho para mim, também sempre me incentivando, minha irmã, meu cunhado, sobrinho. Então, eu sou muito assim, incentivada a continuar. E é um combustível muito grande isso. Na sua família, só quem seguiu carreira? Policial, só eu. E agora meu marido. Junto nós dois. Juntos. Eu ia fazer um comentário. Graças à internet, essa nossa conversa tá eternizada no YouTube. Com o dia certeza. que alguém for procurar Débora Mafra, que vai bacana. Tá lá. Queria só deixar assim, um recado para essas pessoas. Sim, como é que você vai ver na sociedade? Olha, eu quero deixar um recado para todos que estão assistindo, que assistiram e gostaram, que você possa nos ajudar a fazer um mundo melhor. E como que eu posso fazer isso? O que você fizer de respeito, principalmente a uma mulher, você já está mudando o mundo. Então, a gente tem que começar a tratar o outro com o máximo de respeito para que essa sociedade se mude e sempre ajudar uma mulher a sair do ciclo da violência doméstica. Não é fácil, não joguem pedras nela, porque para ela é muito difícil. E se você ainda é uma vítima de violência doméstica, denuncie, que vale a pena. Lute por você. Se você não lutar por você, ninguém vai fazer isso por você. E logo mais você estará ajudando outras mulheres a sair também. E eu deixo aqui meu grande abraço e um reconhecimento muito grande. Estar com vocês foi muito bom, tanto com o Thiago quanto com o André. E estarei à disposição para outras vezes obrigado. também, para que a gente venha quando conversar. For a vez do Jander, a senhora vem. Eu vou vir para ficar assistindo. Eu ia fazer só uma perguntinha rápida. Ainda vamos ver a Débora política? Não estou com vontade. Não. Eu acho que eu fiz minha parte já, saí como candidata a vereadora, candidata a deputada federal. Por enquanto, não estou com nenhum sonho político. Pode mudar? Pode, que cada dia você muda um pouco. Eu acho que você não é o mesmo Thiago de ontem, nem você, o André de amanhã. Muitas coisas que a gente via com viés, a gente começa a ver de outro. Então pode ser que eu mude, mas hoje em si eu não estou com vontade não de sair na política, eu estou com vontade de continuar na Delegacia da Mulher, que é uma missão que eu tenho e para mim está muito bom. E espero que a gente consiga mudar o quadro parlamentar, principalmente da Câmara dos Vereadores, que possam ter mais mulheres ali, né, para que façam mais leis municipais benéficas às nossas mulheres. Não que os homens não pensem, sim, pensam, mas eles não vivem essa realidade. O olhar é diferente, né? É a realidade, na verdade. Não adianta. Se você conversar com alguém ribeirinho, a realidade dele é uma. Se você for conversar com uma pessoa que mora num grande centro, é outra. Então não adianta você querer fazer leis com um só olhar, um só pensamento, não vai ter a democracia necessária, né, para a sociedade nunca. Então,
Acho que foi. Gostou do papo? Muito! E volto. E eu Falei, quero e saber volto. quem a senhora quer que a gente convide. Isso. Quem a senhora Deixa acha? o nome aqui. Deixa o nome pra gente conversar Tá, aqui. o Jander Mafra, meu marido, Ah, especialista aí em estelionatos, Oh, em isso grande é bom, experiência, hein? ele foi investigador, então ele tem muitas coisas a contar também de investigação, que muita gente está em casa gosta dessa com parte certeza. investigativa, né? E é uma escola, a Polícia Civil, eu acho bacana que tem várias facetas, né? A hora, eu já trabalhei na homicídios, ora tem a parte investigativa, tem a parte de escritura, né? De você poder escutar e observar, de você saber a diferença se a pessoa está mentindo ou não. Então é muito bacana. Eu acho que são várias coisas que a gente pode começar a mostrar para o público, para que eles queiram vir para a Polícia Civil, estudar para o próximo concurso, por que não? Inclusive vocês, né? Opa, Que o próximo concurso pode estar aí, vocês podem vir para a assessoria de imprensa Sim. da Polícia Civil, por que não? Lógico. Ser um investigador da imprensa, Né? né? Mas é isso que a gente quer, né? Que toda a sociedade esteja junto com a gente aí. que maravilha. Fechou, Débora. Muito obrigado Show. pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui no nosso Pensa na Resenha, nosso Sim. podcast semanal. Obrigado por abrilhantar e por esse papo tão bom e tão educativo, que com certeza vai fazer a diferença para quem está assistindo. Com Com certeza. Né? certeza. Com conversas, tocando nesse assunto e levando a educação, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Sim. Como com certeza mudou a nossa, esse papo, a gente aprendeu muito mais. A gente espera que as pessoas que estão assistindo também reflitam mais sobre isso. Muito Ótimo. obrigado. André, Eu Muito. faço das suas, das minhas palavras, doutora. Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente participar do programa, né? Por ter aceitado o convite. Enfim, foi mais essa questão educativa mesmo, como a gente já tinha falado no início, né? Também foi muito interessante, muito legal para as pessoas entenderem melhor, né? Como funciona essa questão toda de violência contra a mulher, do seu trabalho à frente da delegacia. Falamos também sobre outras coisas, né? Como a senhora é boa em tudo na cozinha também, essa parte foi bem legal. Muito Com bom. o Jander ali ratificando isso. Então é isso, né? Muito obrigado por a senhora ter Sim. participado aqui com a gente do Pensa na Resenha. e é isso. Gente, ficamos por aqui. Semana que vem temos mais um bate-papo. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, comente. Deixe seu comentário, deixe as suas perguntas e as suas sugestões. Quem você quer ver aqui nessa cadeira na próxima semana, que nós vamos ler com carinho, tá? E nos seguir na rede social. Nosso Instagram, Pensa na Resenha, tudo junto. E na nossa página.